queridos amoras e amores! Eu sou a Hanna, fisioterapeuta, osteopata e coach. E hoje o tema é sono, as fases e estágios do sono. Como você pode fazer estratégias para melhorar o seu sono e qual a importância do sono na sua vida, na sua saúde e até na sua produtividade. Então, roda a vinheta pra gente começar. Eu fiz um vídeo sobre rituais do sono, se você ainda não viu, veja também, é bem interessante. Porém, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a importância do sono e as fases do sono. Basicamente, num ser humano, e você é uma ser humana e um ser humano, o sono ele é mediado por um ritmo que é chamado de ciclo biológico ou ritmo circadiano, que é de 24 horas. Quando o sol se põe, que é mais ou menos 6h30, por aí, enfim, 6h40, né, dá uma variada, o seu organismo produz um hormônio chamado melatonina. Esses níveis de melatonina aumentam. Esse hormônio ele é produzido na glândula pineal, que fica dentro aqui do seu cérebro, e é como se fosse um aviso para o seu organismo dizendo assim: olha, vamos começar a se preparar para o sono, para dormir, né? Faça uma preparação para dormir. Basicamente, esse ciclo biológico e até esse sono, ele é influenciado pelo seu estilo de vida, né? No caso, seus hábitos. Então, quanto melhores forem os seus hábitos, a tendência do seu sono ser um sono bom. Influenciado também por o que você come, influenciado por que tipo de notícias você consome, influenciado se você toma medicamento ou não, se você tem apneia do sono, se você vai muitas vezes ao banheiro, isso vai fazendo com que o seu sono fique picado e repercute no seu sono. Se você tem bruxismo, que é um apertamento involuntário dos dentes noturno, isso sim pode prejudicar o seu sono. Então, existem alguns aspectos que influenciam o seu sono, mas basicamente existem fatores que você pode controlar, ou seja, que você tem como melhorar fazendo uma higiene, entre aspas, do sono, e isso vai melhorar nas fases do sono, que eu vou entrar daqui a pouco. E existem fatores que você não pode controlar muito, porém, praticamente todos os aspectos que eu vou falar aqui são aspectos que você pode controlar. E se você não está dormindo legal, se o seu sono não está sendo reparador e regenerador, está na hora de rever, de entender e de mudar esse hábito do sono e, consequentemente, melhorar esse aspecto que é muito importante na sua vida e para a sua saúde. Então, a primeira fase do sono é meio acordado, meio dormindo. Lembrando que existem 4 fases do sono, ou seja, existem 3 fases que são relacionadas com o movimento não rápido dos olhos, que é o sono não REM, que os cientistas do sono chamam, e existe, na verdade, que é outra fase, que é o sono REM. Destrinchando, então, primeiramente, na fase do não REM, é esse meio acordado, meio dormindo. Então, você começou a dormir, mas você pode ser facilmente acordado. Essa é a fase número 1. Então, existe uma agitação até das ondas cerebrais. Depois, você vai passando para uma fase mais de sono leve. Há uma diminuição da sua temperatura corporal, há uma diminuição da sua frequência cardíaca e sim, você já está no estado, um pouco mais de sono, porém é um sono mais leve. Aí você entra no estágio de sono profundo e é um estágio muito importante do seu sono, que é o estágio onde há a reparação e a restauração mais a nível corporal. Então, produção de hormônios como o hormônio do crescimento, influencia no sistema imunológico. Então, é relacionada essa fase com a parte mais de restauração do seu corpo. Então, ainda não chegou no sono REM, porém, esta parte do sono profundo é essencial, uma vez que vai ser responsável por questões de restauração do corpo. Aí, depois, você entra, a outra fase do sono, sim o sono REM, famosíssimo movimento rápido dos olhos, que é Rapid Eye Motion. E nesta
fase há uma restauração mais mental, então de cognição, de memória e de aprendizado. Inclusive, isso é muito bem elencado por cientistas do sono e até pela Harvard Medical School. Existem alguns artigos científicos que falam sobre essas questões do sono. Então, este sono REM é quando você sonha. Então, você está sonhando, então você está no sono profundo, e realmente existe um componente de restauração mais a nível mental. Então, tanto a fase, no caso, de sono profundo como a fase de sono REM são importantes. Na realidade, todas as fases são importantes, justamente porque, principalmente o sono profundo tem um componente mais de melhorar e restaurar a parte do corpo, e o sono REM mais a parte mental, cognitiva, aprendizados do dia e memória. Até mesmo no sono REM vai fazer uma faxina do que foi aprendido, o que vai ficar no seu cérebro, o que vai para a memória, o que não vai. Então, essas duas fases são imprescindíveis, mas todo esse processo, essas 4 grandes fases do sono são muito importantes. Mais ou menos, num adulto, 20% do sono de um adulto é o sono REM, que é esse mais da questão mental, né? E num bebê, por exemplo, uma criança pequena, é 50%. Outra questão bem interessante de estar pontuando é que, além dessas duas fases elas serem importantes para o seu organismo, o sono REM mais ou menos acontece 90 minutos depois que você começa a dormir, ou seja, 1h30. Então, por exemplo, se você tem muitos sonos picados, isso sim repercute no seu sono, porque às vezes você não chega no REM. Então, é como se você chega nessas 4 fases e você às vezes faz mais de um ciclo dessas 4 fases, entende? Durante uma noite de sono. Então, o ideal para que, se você está com problemas do sono, primeiro você vai ter que ver aspectos como tá tomando medicamento ou não. Se você tem alguma patologia de saúde mental, ansiedade, depressão, sim, tem que procurar um profissional especializado porque repercute no seu sono. Se você tem bruxismo, sim, esse apertamento involuntário influencia no sono. Se você vai muito ao banheiro durante a noite, sim, influencia no sono. Estratégias práticas para você dormir melhor e impactar positivamente no seu sono. Uma é ingesta de cafeína e de bebidas estimulantes, por exemplo, energético. Então, diminuir esse consumo. É claro que sim, o café é bem bacana de você estar consumindo, mas não em quantidades elevadas. Outra questão, dormir e acordar na mesma hora. Já tem estudos comprovando que se você toda hora, uma hora dorme às 10, uma hora dorme às 11, uma hora, né? Isso sim repercute no seu ciclo biológico, lembrando que o seu sono é regido por esse ciclo biológico. Então, o ideal, né? Lembrando que às vezes você tem uma outra vida, uma outra rotina, porém, se você conseguir dormir mais ou menos na mesma hora e acordar na mesma hora, isso é ótimo para o seu organismo e para o seu sono. Outra questão muito importante, alimentação. Então, alimentos em excesso logo antes de dormir vão influenciar no seu sono. Fazer um ritual noturno. Então, o vídeo que eu falei sobre o ritual noturno ir relaxando. Então, às vezes, atividades como meditação, um banho quente, ou até mesmo ir desligando os eletrônicos e preparando esse ambiente. Isso sim repercute muito positivamente. Cochilos são excelentes aliados, né? A nap, que é a power nap, que é a soneca, mais de 20 a 30 minutos é o ideal. Às vezes você, por exemplo, no domingo, né, eu pelo menos às vezes já dei cochilos, entre aspas, de 1h30, isso repercutiu muito no meu sono, porque eu não consegui dormir depois a hora que eu durmo, porque se você dorme 1h30, né, essa siesta de 1h30 é muito, então cochilos em excesso sim podem prejudicar o seu sono. Então, basicamente, esses aspectos de alimentação, rituais do sono, dormir e acordar no mesmo horário, fazer atividade física, outro ponto, o exercício físico é um ótimo aliado do sono. Então, pessoas que praticam atividade física, sim, existe uma melhora, né, do sono. O tipo de alimento que você come influencia no seu sono. Se você bebe álcool também, logo antes de dormir, tem gente que acha que uma tacinha de vinho é sonífero. Porém, o álcool, ele muitas vezes ele é mais prejudicial no seu sono
praticamente todas as vezes, porque querendo ou não, é uma substância, entre aspas, tóxica para o seu organismo. Então, muita ingesta de álcool antes de dormir sim vai repercutir na sua qualidade do sono. Tabaco, então se você fuma é até pior que cafeína e que energético, então existe um componente que prejudica o seu sono. E entender que muitas vezes você vai precisar de um auxílio de algum profissional para ver até a questão do seu sistema nervoso autônomo, a sua questão de produção hormonal, como está a sua produção de melatonina, mas saiba que usando essas estratégias do sono, entendendo as fases do sono e que todas são imprescindíveis para melhora da qualidade do sono, isso vai fazer com que haja uma reparação e uma regeneração tanto a nível corporal como a nível mental. E aí você vai acordar sentindo disposto e se sentindo revigorado. E não, muitas vezes, e muita gente acorda já cansado, acorda já acabada, e isso implica diretamente na sua saúde e até mesmo no seu rendimento e no seu desempenho das suas atividades, tanto de trabalho como de vida pessoal, uma vez que justamente é para você estar com o seu tanque cheio e você já começa o seu tanque lá embaixo se você tem alguma dessas alterações que impliquem na qualidade do seu sono. Lembrando que quantidade de sono, mais ou menos no adulto, é de 7 a 8 horas, porém existem algumas variabilidades, mas saiba que é imprescindível uma boa noite de sono com qualidade para a sua saúde e para a sua produtividade. Beleza? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Espero que você entenda o quanto é importante você dormir com qualidade. Me deixa nos comentários como que tá seu sono, que fases do sono que você acha que não tá muito legal, que estratégias que você vai adotar além do ritual noturno para que melhore o seu sono, ou o que você faz de diferente que eu não falei. Eu vou adorar aprender com você, eu vou adorar trocar com você. Curte, compartilha, assina o botão vermelho, aperta para receber os vídeos em primeira mão. Manda para alguém que está precisando dormir melhor, que às vezes acorda mal-humorado, irritado, irritada. E é isso. Beijos de luz, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!